Olá, queridos. Que bom estarmos juntos novamente, buscando ao Senhor. Não deixe de buscar ao Senhor. Mesmo em tempos de crise, Deus está conosco. Bom é saber que Deus não perdeu a mão das coisas que Ele fez. Ele continua Senhor de tudo, de todas as coisas. E aí então, eu convido você a recobrar a memória da Nova Jerusalém, que está reservada para os santos, para os salvos. A eternidade celestial onde vamos morar com o nosso Deus para todo sempre. Assim, então, nós superaremos todas as batalhas, todas as situações deste mundo, porque o Senhor já nos prometeu a vitória em Cristo Jesus. Eu convido você, então, a renovar a sua esperança no Senhor, hoje, neste momento. E hoje eu quero orar com você e levar você a orar. Usando o nosso disco de oração, contudo, nós não vamos segui-lo cabalmente do começo ao fim, vamos passar pelos primeiros passos, os primeiros 3 passos, até a confissão. E vamos trazer a reflexão a você. Eu queria que você já abrisse a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo 7, um momento muito gostoso, onde a oração se faz importantíssima para o livramento do Senhor, para a vitória que veio do Senhor. Quero orar neste momento com você. Já vou tratando, já que nós temos um roteiro de oração, então eu queria abordar os 3 primeiros tópicos do nosso roteiro. Ele serve apenas para nos orientar um passo a passo, tá bom? Muito obrigado, Deus, por estarmos juntos. Quero louvar o nome do Senhor, Tu és santo, Deus, maravilhoso. Nós reconhecemos Tua grandeza, Teu poder, Tua graça, independente de circunstâncias. Mesmo porque, ó Deus, nós não dependemos de circunstâncias para crer. Obrigado, Senhor, pela Tua manifestação. Obrigado porque o Senhor continua sustentando esse universo com a Tua mão forte e poderosa. É ela que está sobre nós, é ela que sustenta a Tua igreja. Por isso, ó Deus, obrigado por estarmos juntos. Renova nossa esperança no Senhor, meu Deus. Já que Tu és tão maravilhoso, tão santo e justo, e Tu sabes que nós somos pecadores. Deus, esteja aqui conosco em nome de Jesus. Como nós precisamos do Senhor, como nós precisamos de Tua graça, Senhor, como nós precisamos do Teu perdão. Vem, Senhor Deus, aliviar as nossas almas, as nossas mentes. Pai, perdoa-nos quando pecamos contra o Senhor. Perdoa-nos, ó Deus. Nós sabemos que pecar contra o Senhor nos afasta do Senhor e chega a impedir, ó Deus, as respostas de oração. E nós não queremos que o nosso caminho de relacionamento com o Senhor seja interrompido. Perdoa-nos, ó Deus. Deus, aqueles pecados aos quais cometemos e o Senhor sabe, mas a nossa consciência pecaminosa não acusou que é pecado. Dá-nos consciência de que pecamos, ó Deus. Estejamos sensíveis à voz do Teu Espírito Santo para lembrar onde caímos, onde pecamos contra o Senhor. Porque, ó Deus, se permanecermos com o pecado no nosso coração, diz a Tua palavra, que o Senhor não ouvirá. Deus, obrigado por tudo. Então, ó Deus, permaneça conosco neste estudo, em cada casa, através de cada lar, no coração de cada pessoa, de cada crente, de cada irmão, cada pessoa que nos ouve neste momento. Que cultue ao Senhor comigo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu te recomendei abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo 7. Momento muito gostoso, onde a oração ocupa destaque. A partir do verso 5, o texto diz assim: E Samuel prosseguiu: Reúnam todo Israel em Mispá, e eu intercederei ao Senhor a favor de vocês. Quando eles se reuniram em Mispá, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Naquele dia, jejuaram e disseram:
temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispá que Samuel liderou os israelitas como juiz. Quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispá, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os israelitas souberam disto, ficaram com medo e disseram a Samuel: não pare de clamar por nós. E é gostoso quando a gente vê essa manifestação, não é? Não pare de clamar por nós. Para que Deus nos salve das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro, ainda não desmamado, e o ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. Ele clamou ao Senhor em favor de Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximavam para combater contra Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo, contra os filisteus e os colocou em pânico. Então foram derrotados por Israel. Que texto lindo, não é? Os filisteus sempre foram como que uma pedra de tropeço para o povo de Deus. Nós sabemos disto, não é? Quantas pedras de tropeço aparecem, não é? Foram pedras de tropeço para Sansão, foram pedras de tropeço para Davi, e neste caso nós vemos os filisteus sendo pedra de tropeço para Samuel. E aí nós vemos que eles tiveram que, em dado momento, encarar os filisteus. Eu me recordo quando Davi, vendo Israel fugindo dos filisteus, ele decidiu encarar aquele filisteu e dizendo: eu não vou com vocês com varas e paus, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, encarar os filisteus. Agora está então Samuel encarando os filisteus. Ele tinha a história dos seus antepassados de que o Senhor jamais o deixaria envergonhado. E aí então sai Samuel com muita coragem na direção da vitória. Esta é a expressão de fé. Ele sai com coragem na direção da vitória. Esse é um ato de fé. Eu não saio pensando se vou ganhar. Eu saio seguro que vou ganhar. Seguro que vou vencer. Então, e Samuel, ele considerava, e esse texto nos mostra, a falta de oração, no capítulo 12, verso 23, só para nós anteciparmos, porque nós não vamos lá nesse texto. Mas lá ele diz assim: quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Esse era o papel do pastor. Eu jamais deixarei de orar por vocês. Essa era a expressão de Samuel. E deve ser a expressão de todo pastor. Com toda a segurança dizer: eu jamais deixarei de orar por vocês. A oração então ocupava para Samuel um espaço muito especial na sua devoção. Era algo muito sério. Aprendemos algumas coisas aqui nesse texto que vale a pena chamar a atenção. Primeiro, o ato da oração congregacional. É a oração da igreja. Uma coisa é a oração individual, outra coisa é a oração congregacional. Todo crente, todo servo de Deus é desafiado a orar congregacionalmente. Estar com a sua congregação ajuntada, orando ao Senhor. Diante de um desafio muito grande, os filisteus, Samuel não hesitou em convocar o povo para orar. Ele não convocou para outra coisa. Ele convoca o povo e naquela convocação do povo, ele foi um grito
assim no versículo 5: Congregai todo o povo em Mispá, e orarei por vós ao Senhor. Havia um jejum declarado naquele dia, de maneira muito especial. Verso 6 diz: Congregaram em Mispá, tiraram água e derramaram perante o Senhor, um ato de consagração, de purificação. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. Se alguém quer vitória, é preciso reconhecer pecado. Nós não teremos vitória com pecado abrigado no coração ou vivendo em pecado. Se você tem consciência de que algo está errado, então está errado. Se você desconfia que está errado, é porque o Espírito Santo de Deus já tem dito a você que está errado. Eles estavam ali reunidos, congregação, em jejum, congregação, em oração, congregação, em confissão de pecados. Por isso que eu dividi hoje o disco de oração. Eu fiz um clamor a Deus de adoração, clamei a presença de Deus e confessei. Mas não dá para confessar individualmente o meu pecado ou o teu, porque isso é algo pessoal, você tem que fazê-lo. Mas é abrir caminho para a vitória quando o pecado é confessado. O verso 6 diz que eles estavam em jejum, eles oraram. O verso 6 diz que eles estavam ali declarando que pecaram, reconheceram que pecaram. Interessante é que nós aprendemos uma outra coisa nesse texto, é que havia opositores. Quais eram os opositores de Israel? Eram os mesmos de alguns tempos outrora. Não era ninguém senão os filisteus. Adversários que permanecem por mais tempo contra nós. Aprendem onde estão as nossas fraquezas, onde estão os pontos vulneráveis. E as fraquezas, elas são atacadas constantemente. Há pessoas que são atacadas com a facilidade de falar. E não muito falar é pecado. E acabamos falando o que não deveríamos falar. Até falando dos outros, do que não nos pertence. Comentando o que não deveríamos comentar. A pessoa que tem uma tendência à pornografia tem que vigiar constantemente. Quando menos espera, está escorregando para a pornografia. Tem que vigiar constantemente. Há pessoas que têm facilidade, um grande adversário é o alheio, o que é do outro. Não pode ver o que é do outro, que tem inveja, ou quer pegar o que é do outro. Então, às vezes, nós temos fraquezas, e é preciso que nós vigiemos nas fraquezas e as entreguemos ao Senhor. E eles começam, então, a orar pelos opositores. Ore pelo opositor seu. Quem é o seu opositor? Às vezes temos pessoas também. Às vezes há um vizinho, às vezes há um parente que sempre se opõe contra você, para que você não perca o controle das coisas, não é? O verso 7 diz assim: quando os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispá, subiram os filhos dos filisteus contra Israel, e que, ouvindo, os filhos de Israel tiveram medo dos filisteus. Olha aqui, Israel se preparando para combater contra os filisteus se fortaleceram para combater contra Israel. E é interessante que o número grande fez com que o povo de Deus, naquele momento, temesse. Eles tiveram medo, deixaram de confiar no Senhor. Somos assim às vezes. Às vezes é fácil olhar o texto bíblico e criticar. Como que eles tiveram medo? Nós também fazemos isto do mesmo jeito. Já vimos tanta manifestação poderosa de Deus, mas tememos. Por exemplo, nesse tempo que estamos passando, não é difícil, há pessoas que estão sofrendo, temendo. Se Jesus estivesse aqui, ele perguntaria assim para você: está temendo o quê? Ó homens de pequena fé. Ele está no barco conosco. Ele está ouvindo o nosso clamor.
Ele nos acompanha. Ele é Senhor de todas as coisas. E interessante que o texto destaca que quando o povo filisteu se levantou, o povo de Israel temeu. Quando você decidir vencer o seu filisteu, não ache que sempre vai ser fácil assim, não. Não ache que vai ser, eu vou vencer a pornografia, aí eu vou vencer a minha língua, que ela tem uma tendência de falar para mais. Aí eu vou vencer os meus olhos, pecam com muita facilidade. Você pensa que será fácil? Natural que, por exemplo, assim como os filisteus se levantaram contra o povo de Israel, é natural que o seu filisteu também se levante contra você, para enfraquecê-lo, para intimidá-lo, dizer você não vai conseguir, você não vai vencer. E você precisa, nesse caso, perseverar. E aí, por isso que a oração da comunidade, a oração intercessória, a oração da igreja, ela é importante. Para que, quando nós estejamos fracos, a oração de uns pelos outros, ela ajuda uns aos outros. No momento que eu estiver fraco, eu sei que tem alguém orando por mim e eu louvo a Deus. Quando superei uma situação, não por mim, eu sei que foi por oração dos outros. Eu me sinto tão bem quando alguém fala assim, pastor, eu tenho orado por você. E na mesma hora eu penso, e ai se não fosse a sua oração. Ai de mim se não fosse a sua oração. Eu valorizo bastante quando alguém fala, pastor, eu tenho orado por você. É uma das coisas que me emociona, me toca bastante. Eu gosto de ouvir dizer que alguém orou por mim. Então, diga para quem você ora, diga eu tenho orado por você. Mas não diga com aquele tom soberbo, né, como alguém super espiritual, eu tenho orado por você, meu irmão. Tem pessoas que falam com um tom de superioridade espiritual, né, e isto não é saudável, né, não é bom. É uma boa oração do humilde, temente a Deus, que ele às vezes nem fala que está orando, mas é gostoso, por outro lado, ouvir alguém falar que está orando por nós. Né? Eu ouço da irmã Emília, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de vê-la. Né? Hoje ela está fazendo aniversário. Parabéns, irmã Emília. E poder ouvir a pessoa dizer, eu tenho orado pelo Senhor. E eu penso assim, poxa Senhor, obrigado. É por isso que eu estou de pé até este momento. Então, veja a importância da oração da congregação, a oração intercessória, oração da igreja, oração de uns pelos outros. Então proponha orar por alguém, porque alguém estará orando por você, oração de uns pelos outros. Gostoso ver o texto, um outro destaque que quero fazer do texto, é quando aparece um sacrifício sendo feito, e é o verso 9. Diz assim o texto, tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava, e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Olha, houve um sacrifício, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Exatamente naquele momento em que ele estava sacrificando ao Senhor o cordeiro, estava o inimigo ferozmente, todo preparado para destruir Israel, chegando. E diz o texto assim, e naquele exato momento, trovejou o Senhor. Olha, trovejou. Não tem como você ouvir trovões e você não lembrar da voz do Senhor, não é? A voz do Senhor é como os trovões, ou como a voz de trovões, não é? Tem um hino gostoso que diz assim, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra os cedros. O cedro é uma madeira muito forte, não é? Só a voz do Senhor poderia quebrar. Se diz eu ouvi trovões, eu vendo trovões, lembrei. A voz do Senhor é como trovões. Trovões são fortes, eles intimidam. Não é? Eles demonstram um poder sobrenatural que nós não conhecemos muito sobre. A voz do Senhor. E diz o texto que o Senhor trovejou. Olha que gostoso ouvir isto, não é? Diz o texto, o Senhor trovejou naquele momento, naquele dia, com grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Aleluia! Deus é maravilhoso. Deus cuidando do seu povo, né? Então, tem a parte do homem,
de confiar, mesmo que as situações elas sejam desfavoráveis. Então, Deus enfraqueceu o inimigo, mas foi necessário lutar. A mão do Senhor estava ali com eles, né? Verso 11 diz assim: saindo de Mispá, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Ou seja, a vitória já havia sido concedida. O povo de Israel estava com medo, não sabia que a vitória havia sido concedida. Mas, pelo líder Israel estar orando, eles tiveram coragem de ir lutar. Então, a vitória veio do Senhor, mas eles tiveram que ir lutar. E eles perseguiram, né, o povo, ladeira abaixo. Né? E eles fugindo de medo. Por quê? Porque antes de lutarem, a voz do Senhor os assustou. O Senhor trovejou sobre aquele lugar. Né? O destaque interessante para finalizarmos, é que a oração nos garante vitória, e foi um momento de oração aqui, exatamente isto. Diz assim: tomou então Samuel uma pedra depois dessa vitória e pôs entre Mispá e Sem, e ele chamou Ebenezer, aquela pedra. Ele consagrou um altar ao Senhor. E disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Que coisa tremenda ouvir isto, não é? Todas as vezes que você vencer, faça isto. Levante um altar ao Senhor. Que jeito que a gente vai fazer isso hoje? A gente vai pegar uma pedra, dar nome para ela? Não, não é isto, né? Hoje tem várias maneiras. Você consagra dia de oração. Tem gente que oferta ao Senhor na igreja. Ela oferta ao Senhor pela vitória que Ele deu. Tem gente que, por conta daquilo, faz uma série de dias de consagração. Tem gente que lê a Bíblia e fala: Senhor, eu vou ler todo o Novo Testamento. Senhor, eu vou ler tantos livros, tantos capítulos por dia, por conta disto que o Senhor fez por mim. Então, erige um altar, levanta um altar. Tem gente que diz: a partir de agora, eu farei culto em minha casa todos os dias. A partir de agora eu não faltarei mais numa reunião de oração, num culto, assim por diante. São altares que nós levantamos ao Senhor, nosso Deus. Gostou dessa expressão, né? Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor, com a consciência de que Deus tem estado até aqui conosco. Então, assim, os filisteus foram abatidos, diz o verso 13, e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra todos eles nos dias de Samuel. Enquanto Samuel estava no comando, como juiz, enquanto Samuel estava cuidando de Israel, Deus poupou Israel dos filisteus. É isso que diz o texto, tá bom? E diz inclusive que as cidades foram restituídas, verso 14, as cidades que os filisteus haviam tomado de Israel foram restituídas. Então Deus, além disso, nos restitui. Vença os seus filisteus, seja o medo, seja a insegurança, seja a preocupação, a ansiedade. Vença esse filisteu em nome de Jesus. Saia a batalha em nome do Senhor. Confesse pecados, abra o seu coração perante o Senhor Deus e sirva-o com toda a simplicidade. Toda simplicidade. Termina o texto dizendo assim: e houve paz entre Israel e os amorreus. Que bom, não é? Eu quero finalizar lembrando de uma história. Um menino que ouviu um crente antigo, um diácono, sempre orar. Ele orava, nas suas orações, ele sempre dizia ao Senhor, assim, não é? Ó Senhor, tira essa teia de aranha que está aqui, está na minha frente. Era uma expressão figurativa que ele fazia diante do Senhor. E o menino cresceu, eu ouvia aquilo na igreja, sempre ele dizia isto: Senhor, tira essa teia de aranha, ó Deus, que está entre mim e ti. Olha que interessante. O menino cresceu ouvindo aquilo. Um dia, né, depois de passado muito tempo, esse menino cresceu e ele ouviu aquele idoso orando do mesmo jeito. Ó Senhor, tira essa teia de aranha que existe entre mim e ti. E um dia ele ouviu aquilo e ele falou assim: Deus, eu tenho ouvido a oração do irmão tanto tempo. Senhor, mate essa aranha que está construindo essa teia
porque ela está prejudicando o relacionamento do meu irmão com o Senhor. E ele disse, mate essa aranha que atrapalha, Senhor Deus, o relacionamento entre eu e o Senhor, constrói uma teia. Eu concluo dizendo a você, saia em combate contra este filisteu, esse adversário. Não fique passando a mão, alisando. Não. Aquilo que está te perseguindo, te incomodando, elimine definitivamente. No caso de Israel, eles desceram, clamaram ao Senhor e eliminaram o próprio povo filisteu. Há coisas que estão nos rondando e nós precisamos eliminar, em nome de Jesus. Eles ajuntaram-se na congregação, eles estavam em jejum. Eles creram na oração de Samuel e pediram que Samuel não parasse de orar. Eles obedeceram e foram ao campo de batalha. Eles tiveram medo, mas o medo não os deteve e eles derrotaram o povo de Israel. Quero orar por você. Pai, talvez nesse tempo tenha alguém, Senhor, sendo perturbado por alguma coisa parecida com esses filisteus, que vem de maneira gigante, Senhor Deus, avassaladora, impondo medo sobre o teu povo. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor repreenda, Senhor, o medo, porque há, Senhor, um espírito do medo. Às vezes, o adversário se manifesta impondo medo sobre o teu povo. Não que esteja dentro da pessoa, mas impõe medo. Que haja coragem de repreender o medo e partir para cima, desafiando este filisteu. Com oração, com jejum, com prantos, com temor do Senhor. E nesta época, Senhor Deus, mais ainda, os adversários que surgem talvez sejam ainda maiores. Há também, Senhor, adversários que nos afastam do Senhor. Pecados que são pecados como que prisões. Eles aprisionam o teu povo. Deus, dá-nos vitória, Senhor Deus, para matar este filisteu em nome de Jesus. Se é o computador, sair da frente. Se é o celular, deixá-lo de lado por definitivo. Se é algum outro tipo de pecado, por um ponto final, dizer, eu não volto mais aqui, em nome de Jesus. Sobretudo, ó Deus, nós esperamos força do Senhor. Nos fortaleça, Senhor, a nossa mente, o nosso coração. Renova a nossa esperança no Senhor, hoje, Senhor. Porque sabemos que o Senhor está pelejando por nós. Nós podemos hoje dizer assim, Senhor. Nós podemos hoje, como que aquele altar que foi erigido por Samuel e a pedra colocada, dizendo, Ebenezer, até aqui nos ajudou, Senhor. E nós podemos dizer isto, aleluia, Senhor, Ebenezer, até aqui nos ajudou, Senhor. E o Senhor nos ajudará sempre, porque é a vitória do Senhor. O Senhor trovejou a favor de Israel. O Senhor troveja a favor dos teus filhos. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero continuar, então, na oração. Eu quero pedir a você que ore por você aproveitar esse momento, você orar pela sua vida individual, eu orando por mim e você por você, tá bom? Pai, eu peço misericórdia sobre a minha vida pessoal, como crente no Senhor. Que jamais venha eu, Senhor, me deixar levar pelas dúvidas que esse mundo impõe. Ajuda-me, Senhor Deus, como crente, ser fiel ao Senhor. Como crente, ó Deus, eu me esforçar para ler Tua palavra, para orar, para Te buscar. Deus, eu peço por minha vida, Senhor Deus, em nome de Jesus. Livra-me das ciladas do diabo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Depois, na sequência, o nosso quadro de oração, ore por sua família. Aí eu vou orar numa sequência, tá? Ore por sua família, ore por seus amigos, ore por suas igrejas. Sua igreja, tá bom? Vamos lá? Pai, abençoe as famílias. A minha família cristã que está espalhada, Senhor, neste momento, cada um na sua casa, estenda a tua mão sobre esta família, Senhor, sobre cada família da tua igreja, em nome de Jesus, nesse momento.
Repreenda todo espírito maligno de opressão, de medo, de temor, em nome de Jesus, meu Deus. Senhor Deus, abençoe, Senhor, os amigos dos teus amigos, os meus amigos também, meus vizinhos, os vizinhos deles. Que nós sejamos uma bênção para eles, Senhor Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Peço a Deus, querido, que o Senhor abençoe os nossos amigos, abençoe a nossa igreja. Deus, põe a tua mão sobre a igreja. Louva ao Senhor, porque nós temos sido protegidos pelo Senhor. A tua mão tem protegido tanto o teu povo. Temos ouvido testemunhos de cura neste tempo. E, ó Deus, o número de contaminados tem tido na Igreja Nova Sião é tão baixo que só a tua mão pode estar conosco, ó Deus. Louva ao Senhor porque a Creuza foi operada hoje da mão do túnel do carpo, mas já está em casa em nome de Jesus. Tudo isso, ó Deus, é ato da tua soberania, tua misericórdia sobre nós. Agora quero orar pelos missionários, meditar e encerrar em nome de Jesus, tá bom? Pai, eu te apresento os missionários. Estão no mundo espalhado, nos contextos diversos, ó Deus, encarando as crises, ó Deus. E, ó Deus, procurando entender para testemunhar do Evangelho do Senhor. Abençoa-os. Renova, Senhor Deus, o ânimo físico, mental e espiritual. Dentre eles, nós incluímos o Elvis e a Gil, a Márcia e a irmã Cida, a Elisa. Nós incluímos a Marivane e o seu esposo. Pedimos tua mão soberana e poderosa sobre eles, guardando-os e livrando-os de todo mal, meu Deus. Pai, nós queremos parar para contemplar a tua grandeza. Isso chamamos de meditação, Senhor. Ver a tua mão santa sobre nós, sobre nossa família, nossos filhos. Ó Deus, ver a tua proteção sobre todos nós. Nós, ó Deus, então te agradecemos por tudo. Podemos ter passado esse tempo de oração com o Senhor, com os teus filhos. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, meu Deus. Glórias ao teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que você seja renovado, renovada em nome de Jesus. Que haja paz em sua casa, que em tua casa haja paz. Seu lar seja um lar de bênção, um lar de paz. Renove-se no Senhor. Ore, sua oração, ela certamente trará vitória em nome de Jesus. Amém? Até mais.